Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos abordar o sistema de numeração que a gente conhece como sistema de numeração octal. Mas antes disso nós vamos primeiro rever um pouquinho a respeito do sistema de numeração decimal e utilizar esses conceitos que a gente aprendeu lá para poder ver com mais cuidado, né, utilizar esses conceitos no sistema de numeração octal. Então vamos lá. O sistema de numeração decimal ele é um sistema composto por 10 símbolos. 10 símbolos. E esses símbolos, quais são eles? A gente pode enumerar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, para representar o próximo símbolo, o que é que a gente faz? Porque aqui nós já temos os 10 símbolos. Então, para representar o próximo número, 0, e acrescenta aqui um algarismo. Então, esse é o número 10, que é representado assim, 1, 0 na base 10. Ok? Então, sistema de numeração octal. Sistema de numeração octal. Diferentemente do sistema de numeração decimal, o sistema de numeração octal ele é composto por 8 símbolos. Vou escrever aqui por extenso, 8 símbolos. Então, quais são esses 8 símbolos? A gente também pode dizer que o sistema de numeração octal é o sistema de numeração de base 8. Da mesma forma que o sistema de numeração decimal é o sistema de numeração de base 10. Tá? Então, a base representa a quantidade de símbolos que nós temos naquele sistema de numeração para representar os números. Okay? Então, quais são esses números? A gente pode dizer que são... A gente começa com os mesmos números da base decimal, certo? Do sistema de numeração decimal. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, e agora eu já tenho 8 símbolos. E o que é que eu faço para representar a próxima quantidade, que seria, no sistema de numeração decimal, seria 8? Eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui, certo? Eu faço a mesma coisa que eu fiz no sistema de numeração decimal. Eu simplesmente recomeço os símbolos e acrescento um algarismo para representar a próxima quantidade, que é o 1, 0 na base 8. A gente usa esse índice 8 aqui para dizer qual é a base, e assim a gente pode diferenciar um número de uma base para um número de outra base, que aqui seria 1, 0 na base 10, ou 10. Então, eu posso colocar aqui, né, em todos esses números a base, só para uma questão de nomenclatura, tá? Não precisaria no primeiro momento, mas para questão de nomenclatura a gente coloca. Então, 1, 0 na base 8 é igual a 8 na base 10. E assim eu posso continuar a minha contagem normalmente. 1 na base 8 é igual a 9 na base 10. E agora eu vou colocar aqui os números da sequência sem dizer qual é a representação deles na base 10, ok? Então, 1, 2, 1, 3, isso tudo na base 8. 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7. E agora acabaram os meus símbolos de novo aqui no algarismo, nesse primeiro algarismo, correto? Então, o que é que eu faço? 0 e acrescento 1 no próximo algarismo. 2. Base 8. E assim por diante. 1, 2, 1 na base 8. 2, 2 na base 8. E assim por diante. Até 2, 7 na base 8. E aí o que eu faço? 0 e acrescento 1 no próximo algarismo. Ok. E assim por diante até, por exemplo, 7, 7 na base 8. E qual é o próximo algarismo, qual é o próximo número depois disso aqui? 0, porque acabaram os símbolos, né? 0 também. 0 feio. 0 também. E agora eu preciso acrescentar mais um algarismo. Então, 1 na base 8. Então, é só uma questão de lembrar que os números na base 8, eles têm apenas 8 algarismos. 8 símbolos para representar os números. E toda vez que acabar a minha quantidade de símbolos, eu preciso acrescentar aqui um algarismo para representar o próximo número. Então, veja só, pessoal, uma pergunta interessante. Vou voltar aqui um pouquinho. Quanto representa esse número 100 na base 8, quanto ele representa na base 10? Ora,
Não sei, né? Então, a gente precisa de uma forma de converter isso aqui para a base 10. Eu não posso chegar para uma pessoa, por exemplo, olha, me dá 100 na base 8 laranjas. O cara não vai entender o que é que eu estou dizendo, né? Mesmo porque nem eu sei quanto esse número representa na base 10. Então, a gente precisa, ou a gente pode fazer essa tabelinha aqui sempre, certo? E colocando o correspondente na base 10. Claro que isso demora muito, para um número muito grande isso não é viável. Então, o que nós vamos fazer é buscar um jeito de converter qualquer número da base 8 para a base 10. Tá? Então, vamos converter esse número aqui mesmo. Esse número 100 na base 8, vamos converter para a base 10. Ok? Então, conversão da base 8 para a base 10. Então, qual é o número que nós vamos converter? 100 na base 8. Para converter esse número 100 na base 8 para a base 10, a gente vai adotar um procedimento, certo? E vai ser o seguinte. Primeiro eu vou dividir esse número por posição. Tá? Então eu vou colocar aqui. Essa é a posição 0, essa é a posição 1, essa é a posição 2. Então, nós vamos enumerar as posições dos algarismos da direita para a esquerda, certo? Do número menos significativo para o número mais significativo nessa ordem aqui, certo? Nessa ordem aqui, ok? Simples até agora. Então, dividido o número por posição, nós vamos aplicar uma regrinha fácil. Nós vamos multiplicar o algarismo pela base elevada à posição. Então, nesse caso ficaria 0 vezes 8, que é a base, elevado à posição, que é 0, mais 0, que é o algarismo, vezes 8, que é a base, elevado à posição, que é 1, mais 1, que é o algarismo, vezes 8, que é a base, elevado à posição, que é 2. Então, quanto é que vai dar cada número desse? Vou colocar assim para ficar mais fácil de entender depois. Então, esse aqui vai dar 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Mais esse aqui também vai dar 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Mais 8 elevado ao quadrado dá 64. 64 vezes 1, 64. Então, 64. E essa soma aqui vai dar 64. Isso a gente já pode dizer que é na base 10. Então, é um procedimento simples. E existe um procedimento genérico para converter de qualquer base para qualquer base. Mas, nesse caso, nós vamos estudar primeiro os casos isolados e depois nós vamos construir, no vídeo posterior, a regra genérica de qualquer base para qualquer base. Né? Então, nesse caso, 100 na base 8 é igual a 64 na base 10. Ok? Então, vamos fazer outro número para a gente entender melhor. Tá? Então, 709 na base 8. Opa! Eu não posso fazer 709, não é isso? Por quê? 9 não é um símbolo pertencente a essa base, a esse sistema de numeração. Então, eu vou substituir aqui, por exemplo, por um 5. Tá? 705 na base 8. Então, adotando o mesmo procedimento, você não precisa fazer desse jeitinho que eu estou fazendo toda vez. Tá? Estou fazendo aqui mais por uma questão didática. Então, como é que eu faço? Enumero os algarismos da direita para a esquerda, do menos significativo para o mais significativo. Então, aqui é 0, 1, 2. Sempre começando do 0, ok? Então, o que nós vamos fazer é, isso aqui vai ser igual a 5 vezes a base, 8, elevado à posição, que é 0. Mais 0 vezes a base, que é 8, elevado a 1, que é a posição. Mais 7 vezes a base, que é 8, elevado à posição, que é 2. Ok? Então, vamos ver aqui como é que vai ficar cada um desses. Então, 8 elevado a 0 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. Mais 0 vezes qualquer coisa dá 0. Mais 8 ao quadrado, 64. 64 vezes 7, fazer aqui rapidinho, 64 vezes 7.
4 vezes 28, 42, 44. Então, 448. Então, isso tudo vai dar igual a 448 mais 5 vai dar 453 na base 10. Ok, pessoal? Então, perfeito. 705 na base 8 é igual a 453 na base 10. Ok, então, assim, às vezes também é importante a gente converter da base 10 para a base 8. Tá? Então, precisamos também de procedimento de conversão da base 10 para a base 8. Então, vamos tentar fazer aqui. Vou fazer o seguinte, vamos converter esse próprio número aqui, esses dois que a gente encontrou da base 8 para a base 10, vamos converter de volta para a base 8 utilizando um outro procedimento. E aí a gente verifica se realmente 705 na base 8 é 453 na base 10. Ok? Então, vamos lá. Então, conversão da base 10 para a base 8. Então, o primeiro número que a gente vai converter da base 10 para a base 8 é o número 64. 64 na base 10, a gente viu lá, aqui. 64 na base 10. E o método que a gente vai utilizar é o método de divisões sucessivas pela base. Então, qual é a base que a gente vai converter? É a base 8. Então, eu vou pegar esse número e vou dividir por 8. Tá? Então, vai dar 8, né? 8 vezes 8 é 64. 64 menos 64, 0. Então, restou 0 aqui. Então, esse número eu ainda posso dividir por 8? Posso. Então, dividindo por 8, 8 dividido por 8 vai dar 1, sobra 0. Nesse momento, esse número aqui, 1, eu não posso mais dividir por 8, ele é menor. Tá? Então, o que nós vamos fazer é muito simples. Nós vamos pegar os restos da divisão, inclusive esse número aqui que sobrou, que eu não posso mais dividir, e lê-los dessa forma. Vamos ler os números dessa forma. Tá? Então, vai ficar 1, 0, 0 na base 8. Pronto, é um procedimento bem simples, que a gente pode converter qualquer número na base 10 para qualquer número na base 8. Ok? Então, divisões sucessivas e o resto das divisões formam um número. Então, vamos tentar isso com outro número. Vamos tentar isso com aquele número que a gente viu lá, o 453 na base 10. 453 na base 10. Então, 453 na base 10, eu divido isso por 8. Para eu chegar nesse número aqui, alguma coisa próxima desse número aqui, seria 56, se eu não me engano. Então, 56 vezes 8 vai dar 448. 448 menos 453 sobra 5. Então, você pode fazer passo a passo também, não tem grandes problemas. Ok? Então, divido novamente por 8. Para chegar no 56 vai dar 7. Então, 8 vezes 7 vai dar exatamente 56. 56 menos 56, 0. Então, chegamos novamente, né, pessoal? Esse número 7 aqui eu não posso mais dividi-lo por 8. Então, leio isso dessa forma. E nós temos aí 705 na base 8, que é o número inicial que nós tentamos converter aí para a base 10 e convertemos para 453 na base 10. Ok? Então é isso, pessoal. Nós temos agora uma maneira de converter da base 8 para a base 10, da base 10 para a base 8. E no próximo vídeo nós vamos ver alguma coisa sobre o sistema binário. Nós vamos fazer esses mesmos procedimentos para o sistema binário. Então, até mais.